Fala galera, vamos lá, vamos dar continuidade então à nossa aula, vamos continuar resolvendo questões, bora para a tela. Questão 23 diz o seguinte: o valor do custo de aquisição de estoques compreende o preço de compra acrescido dos tributos, exceto os recuperáveis, e os custos de transporte diretamente atribuíveis à aquisição, deduzidos os descontos comerciais. Então, beleza, vamos fazer uma análise. O custo de aquisição compreende o preço de compra, beleza, o que está no enunciado. Acrescido dos tributos, beleza, exceto os recuperáveis, ok, porque se for recuperável você tem que tirar. E os custos de transporte, custo de transporte, que são os fretes, você também tem que somar, beleza. Deduzidos os descontos comerciais, também está ok, você também tem que tirar o desconto comercial ou incondicional. Esse, portanto, é o nosso gabarito. B. Acrescido dos tributos, exceto os recuperáveis, ok. Deduzidos os custos de transporte? Não, você tem que somar o custo de transporte. Deduzidos todos os impostos? Não, somente deduzidos os impostos recuperáveis. Os impostos não recuperáveis ou cumulativos, eles ficam dentro do custo, beleza? Custos tal, sem deduções ou acréscimos? Não. Deduzidos todos os tributos? Também não. Você deduz os tributos que sejam recuperáveis, tá? Questão 24. Questão 24 nos diz o seguinte: os itens que podem ser reconhecidos como custo dos estoques incluem. Então, beleza. Letra A. Lote de matéria-prima danificado por queda durante seu deslocamento até a atividade produtiva. Pessoal, aqui o que você precisa saber é o conceito de perda, tá? Eu vou explicar isso um pouco mais adiante, mas já vamos deixar desde já aqui falado para vocês. Perda é o seguinte: você tem perdas que são chamadas de perdas normais e você tem perdas que são chamadas de perdas anormais. O que é uma perda normal? Perda normal é o seguinte: você está, por exemplo, fabricando uma camisa e sobra lá um pedacinho de nada, de retalho, de tecido, etc. Isso é uma perda normal, que faz parte do processo produtivo. A perda normal, ela integra o custo de aquisição desse produto, tá? Então, uma perda normal faz parte do custo de aquisição. Você não vai tirar isso do custo do estoque nem nada. Agora, uma perda anormal, por exemplo, uma carga roubada, esse lote de matéria-prima que foi danificado, isso é uma perda que a gente chama de perda anormal. A perda anormal, ela é lançada como despesa na demonstração do resultado do exercício. Então aqui, na letra A, vejam que esse lote de matéria-prima danificado é uma perda normal, e isso não é reconhecido como custo do estoque, é lançado como despesa na DRE. Tá? Beleza. Os itens que podem ser reconhecidos como custo do estoque incluem salários e encargos do almoxarife responsável pelo estoque de produtos em processamento. Esse aqui é o nosso gabarito. Gabarito por quê? Porque aqui você precisa conhecer um pouquinho de contabilidade de custos. O que acontece, pessoal? Contabilidade de custos é um ramo da contabilidade que é destinado inteiramente ao estudo das atividades produtivas, a fabricação de mercadorias, até mesmo de serviços, beleza? Então a contabilidade de custos é essa área da contabilidade que cuida do processo produtivo. E o que eu quero que você saiba aqui? Na contabilidade de custos, você tem custos que são chamados custos de produção. E na contabilidade de custos, repetindo, todos os gastos que você tem relacionados à atividade produtiva, eles são lançados como custo do estoque. Então aqui você tem um salário e encargo do almoxarife responsável pelo estoque de produtos em processamento. Vejam que isso aqui é uma atividade relacionada à fabricação. Por quê? Porque esse almoxarife ele está cuidando do estoque
de produtos em processamento. Então, na contabilidade de custo, todos esses gastos que são relativos ao processo de fabricação, ao processo de produção, eles são reconhecidos como custo do estoque. Esse, portanto, é o nosso gabarito, tá? Gabarito, letra B. Custo de telefonias e salários e encargos do Departamento de Compra de Matérias-Primas Industrializáveis. Aqui, pessoal, você está falando do setor produtivo ou do Departamento de Compra? Ora, aqui é o Departamento de Compra. Por mais que essa compra ela seja de matéria-prima, não é um departamento de produção, é um departamento de compra. Por isso, esse gasto aqui é o que a gente chama de despesa na DRE. Tá? Fretes e seguros relativos a produtos acabados comercializados. Isso aqui eu ensinei para vocês lá na aula de DRE. O frete sobre venda ele é lançado como despesa na DRE, tá? Vejam que isso aqui é um frete sobre produtos que já estão acabados. Portanto, não tem mais relação com a industrialização. Os gastos que são relacionados como custo do estoque no processo de fabricação são aqueles que você tem desde o momento em que você inicia o seu processo de industrialização até o momento em que essa mercadoria ela está acabada, beleza? Está acabada, ok? Ok, encargos financeiros cobrados em aquisição de matérias-primas a prazo. Não, encargo financeiro é lançado como despesa financeira na DRE. Portanto, gabarito da questão 24 é a letra B de bola. Vamos lá, questão 25. Questão 25 nos diz o seguinte: o imposto de importação e os impostos não recuperáveis junto ao fisco, diretamente atribuíveis à aquisição de mercadorias destinadas à revenda, devem compor o custo de aquisição dos estoques. Então, o imposto de importação, eu disse a vocês que não é recuperável. Portanto, esse item aqui vai entrar no custo do estoque. E os impostos que não são recuperáveis também vão compor o custo do estoque, tá? Lembrando que você tem que retirar os tributos que são chamados recuperáveis. Aqui, como o imposto de importação não é recuperável e os tributos não recuperáveis também não são recuperáveis, eles vão compor o custo dos estoques. Item, portanto, correto, tá? Ficou uma questão para resolver lá atrás, vamos voltar. Acho que foi a questão 14, olha só. Questão 14 que nos diz o seguinte: o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos recuperáveis, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Pessoal, o que você acha aqui? Olha só, essa é uma questão capciosa. Por quê? O custo de aquisição compreende o preço de compra? Sim. Os impostos de importação? Sim. Agora, tributos recuperáveis? Tributos recuperáveis ficam no custo de aquisição ou você tem que retirar? Ora, os tributos recuperáveis você tem que retirar. Por isso, esse item aqui, ele está o quê? Ele está errado, beleza? Esse item, ele está errado. Vamos seguir a nossa vida, portanto, e ver onde nós paramos. Ok, agora eu vou mostrar para vocês uma questão que é muito interessante, tá? E que muita gente, o CESP já cobrou isso, e eu acho que mais de 90% das pessoas
caíram nesse tipo de pegadinha, tá? Que é o seguinte, olha só, o artigo 184, inciso 1 da Lei 6.404, eles nos diz o seguinte, no balanço, os elementos do passivo serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. As obrigações, encargos e riscos, conhecidos ou calculáveis, inclusive imposto sobre a renda a pagar, com base no resultado do exercício, serão computados pelo valor atualizado até a data do balanço. Então, o que eu quero que você entenda aqui? Vamos supor, isso aqui a gente está falando sobre compra e venda de mercadorias, tá? Vamos supor que você comprou mercadoria à vista no valor de 10 mil. O que você vai fazer? Você vai lançar o seguinte. Você vai abrir aqui um razonete e vai lançar mercadorias 10 mil e aqui crédito caixa 10 mil. Só que agora, vamos supor que, em vez de você ter comprado essa mercadoria à vista, você comprou essa mercadoria a prazo, pelo valor de 12 mil, tá? O que vai acontecer? Você vai lançar essa mercadoria como se fosse pelo valor à vista. Quanto que você pagaria se fosse à vista? Ora, você pagaria 10. Então você sabe que você tem um encargo conhecido de quanto? De 2. Então o que você vai fazer? Você vai abrir aqui a conta mercadorias no valor de 10 mil. Vai abrir aqui a conta encargos a transcorrer no valor de 2 mil. E vai abrir aqui a conta financiamentos a pagar no valor de 12 mil. Então, olha como vai ficar o seu balanço patrimonial. O seu balanço patrimonial ele vai ficar da seguinte forma. Você vai ter aqui a conta mercadorias no valor de 10 mil reais no ativo e no passivo você vai ter aqui financiamento a pagar. No valor de 12, menos encargo a transcorrer no valor de 2. Lembrando que a conta encargo a transcorrer ela é retificadora do seu passivo. Então, no passivo vai ficar assim. O valor atualizado aqui é de 10, tá? Então, caso você desista, por exemplo, de pagar isso a prazo e quite à vista, né, você compre tempo, né, o financiamento é o tempo. Financiamento, juros, é a remuneração do tempo. Então, se você decidiu pagar hoje um consórcio, uma coisa que você tem, você vai obter um desconto porque você está pagando à vista. Então, caso aqui você resolva fazer o pagamento à vista hoje, o valor atualizado disso é 10. O valor atualizado é 10. Então, olha o que diz o artigo 184, inciso 1 da Lei 6.404. As obrigações serão computadas pelo valor atualizado até a data do balanço. Então, vejam que a conta mercadorias ela foi registrada pelo valor de 10 mil e vai ficar registrada pelo valor de 10 mil. Os encargos, os juros, etc., isso fica registrado lá no passivo. Então, no momento em que você comprou, essa obrigação, ela vale 10 mil reais, tá? E aí vamos supor que passou metade do tempo. Ora, se passou metade do tempo, vamos supor um cálculo de juros linear, né? Você teria já uma dívida, não mais de 10 mil atualizada, mas o seu encargo teria transcorrido 1.000 e você deveria agora 11, porque os seus juros já teria transcorrido
1.000. Tá? Então vejam que o valor da obrigação ele vai sendo atualizado até a data do balanço, com base nas dívidas, nos juros e tudo o que você tem. Enquanto que a conta mercadorias, ela fica registrada pelo custo histórico, tá? Agora, olha só como é que isso foi cobrado. Questão pegadinha. A avaliação e o registro contábeis de obrigações relativas à aquisição de matérias-primas e insumos devem ser realizados pelo valor justo até a data do balanço. Pessoal, então aqui não está perguntando da avaliação da conta estoque. Como nós vimos, a conta estoque lá, ela fica avaliada por 10.000. E aí você vai fazer o critério de avaliação, custo ou valor realizável líquido dos dois ou menor. A questão aqui, ela está perguntando acerca da obrigação. Ou seja, está perguntando do lado da conta fornecedores. Perdão. E a gente viu que do lado da conta fornecedores, as obrigações elas ficam avaliadas pelo valor atualizado até a data do balanço, tá? Por isso esse item ele está errado. Gabarito errado. Vamos lá. Próxima questão. Descontos comerciais ou incondicionais. O que você precisa lembrar aqui? O desconto comercial ou incondicional, ele vai funcionar da seguinte forma. Caso nós tenhamos um desconto condicional ou comercial, desconto incondicional, quer dizer, você tem que lembrar que o desconto incondicional ou desconto comercial é aquele dado sem condição, sem nenhuma condição, você não tem que quitar antes, nada. Você está tendo esse desconto porque você comprou um grande volume, porque você é um cliente já fiel, e assim por diante. Tá? O desconto incondicional ou comercial é aquele dado no momento da negociação. E qual que é o tratamento contábil do desconto incondicional ou comercial? O desconto incondicional ou comercial concedido, se você quem está concedendo, esse desconto ele é uma dedução da receita bruta de vendas. Nós já explicamos isso para vocês na aula de demonstração do resultado do exercício. Agora, o desconto incondicional ou comercial que você obtido, como eu já disse a vocês também, ele reduz o custo do estoque. Você vai subtrair isso do custo do estoque, tá? Vamos lá. Analista SLUDF, sempre perseguindo aí a gente. Uma empresa iniciou suas atividades sem estoques e adquiriu a prazo mercadorias para revenda por R$30.000, tendo pagado adiantado R$300 de frete. Quando do pagamento das mercadorias ao fornecedor, por pagar no prazo estipulado, ela obteve 2% de desconto financeiro sobre o preço de aquisição. Julgue o item tal. O desconto obtido em razão do pagamento no prazo estipulado
não influencia no valor do estoque das mercadorias para revenda. Pessoal, então vejam que esse desconto é um desconto que foi um desconto financeiro ou condicional, porque aquele desconto de 2% citado no enunciado, você só vai obter caso você quite antes, que foi o que aconteceu, né? Então, o desconto financeiro ou desconto condicional ele não afeta o custo do estoque. E como eu já disse a vocês em momentos anteriores, o desconto financeiro ou condicional, dependendo se ele foi obtido ou concedido, ele é uma receita ou despesa financeira lançada na demonstração do resultado do exercício. Portanto, o desconto obtido em razão do pagamento no prazo estipulado, ou seja, porque você pagou antes, não vai influenciar o valor do estoque. Esse item ele está correto. Beleza? Questão correta. O abatimento é uma coisa semelhante. O abatimento ele tem que ser retirado do custo do estoque. Tá? O que acontece? O abatimento, como eu já disse a vocês, é você comprou essa camisa, né? E você comprou essa camisa aqui na cor, sei lá que cor é essa camisa, deve ter uns 10 anos já de uso aqui. Ela era de uma cor, mas já está de outra, mas você comprou essa, vamos supor que você comprou essa camisa na cor azul e ela veio nessa cor meio verde aqui. E você fala, não, eu comprei essa mercadoria, só que ela veio numa tonalidade incorreta. Aí o que o vendedor vai fazer? O vendedor vai falar o seguinte, fala, olha, beleza, Gabriel, você comprou essa mercadoria na cor incorreta, então eu vou te dar um abatimento. Eu vou te dar um desconto, né, que é o chamado abatimento, para você ficar com essa mercadoria. Então o que vai acontecer? O fornecedor vai me devolver dinheiro, eu vou lançar isso no caixa e eu vou diminuir o custo da mercadoria que eu comprei. Esse é o tratamento que você precisa saber sobre o abatimento, tá? Isso é o que cai. Quando cai, então não precisa entrar tanto em detalhe. Só saber que ele é retirado do custo do estoque, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os tributos. O que eu disse a vocês? Eu disse a vocês que os tributos recuperáveis, eles são retirados do custo do estoque. Como assim? Olha só. Os tributos recuperáveis funcionam da seguinte forma. Imagine que você possui aqui uma indústria. Essa indústria vende para um atacadista, que vende para o varejista, que vende para um consumidor final. Beleza? Então vamos supor que nós temos um tributo, que é um tributo estadual, que é o chamado ICMS. Você sabe o que é o ICMS? O ICMS é imposto que incide sobre a circulação de mercadoria. Então, circulou mercadoria, o ICMS incide, tá? Então vamos supor que essa indústria, ela vendeu para o atacadista. Quando a indústria vendeu para o atacadista, houve circulação de mercadoria? Houve. Quando acontece essa circulação de mercadoria, acontece o que a gente chama de fato gerador do imposto. Tá? Fato gerador é um acontecimento previsto em lei que dá origem a uma obrigação tributária. Então aqui houve o fato gerador. Vamos supor que essa indústria, como ela circulou, ela vai ter que pagar 10 de ICMS. Aí beleza. Vamos supor que posteriormente, esse atacadista que comprou, ele vendeu para o varejista, e só que geralmente você compra uma mercadoria
e você quer vender isso por um preço maior do que você pagou ou por um preço menor? Ora, você quer vender por um preço maior. Então o ICMS, a gente fala que ele é um tributo que incide sobre o valor agregado, porque você vai agregando valor a essa mercadoria e isso vai aumentando, né? Então aqui vamos supor que você deve aqui R$30 de ICMS quando você vendeu para o varejista e houve um novo fato gerador. Aí esse varejista foi lá e vendeu para o consumidor final. Circulou mercadoria novamente? Circulou, correto? Mas vamos supor que aqui o varejista ele deve 50 de ICMS. Se o imposto incidisse sobre o imposto, no final disso aqui tudo, você teria pago para o governo, ICMS é um imposto de competência estadual, é um imposto que eu audito, inclusive, você teria pago 30, 10, quer dizer, mais 30, 40, mais 50, 90. Você teria pago aqui ao final um total de 90. Só que o que acontece? Qual que é a essência do tributo recuperável? Quando o atacadista ele comprou do industrial, essa mercadoria ela já vem aqui com 10 de tributo. E quando ela vendeu, ela tem que pagar 30. Correto? Só que o que a nossa legislação fala? Fala, olha, para você não onerar ainda mais o nosso sistema tributário do que ele já é, o que você vai fazer? Você vai pegar os 30 que você deve e vai subtrair o que você pagou na entrada. Então vai ficar 30 menos 10. Esse cara aqui, ele vai dever 20. Tá? E esse aqui, ele vai ter o quê? Ele tem um total de 50. Só que quando ele comprou, já vem com 30. Então esse cara aqui vai pagar 50 menos 30. Vai pagar um total de 20 também. Então isso é o que a gente chama no direito tributário de tributos recuperáveis ou tributos chamados de não cumulativos. Tá? É a mesma coisa. Tributos recuperáveis ou não cumulativos. Então, esses tributos recuperáveis, quando você está comprando, eles não vão compor o custo do estoque. Eles são retirados do custo do estoque, como está escrito aqui em cima, e eles ficam lançados em uma conta de direito no ativo. Por exemplo, a conta vai ser chamada ICMS a recuperar, IPI a recuperar, PIS/COFINS a recuperar. Então, o que tiver a recuperar, você sabe que é um tributo recuperável, que é o que você vai poder compensar o que você pagou na entrada com valor devido na saída. Então, os tributos recuperáveis, eles têm que ficar fora do custo do estoque. Por quê? Porque você vai deixar em uma conta separada do ativo para você poder compensar quando você fizer a venda ou prestar serviço ou assim por diante, beleza? Olha só o que nos diz a questão 28. A questão 28, ela nos diz o seguinte: acerca dos tributos e seus impactos às operações, julgue o item subsequente. Os impostos recuperáveis incidentes sobre a compra de mercadorias não compõem o custo desses estoques e devem ser reconhecidos como direito contra o fisco em conta própria do ativo. Correto. É exatamente o que eu disse aqui a vocês. Os impostos a recuperar, eles não ficam no custo do estoque e você vai lançar isso separadamente em uma conta do ativo chamada ICMS a recuperar, IPI a recuperar, PIS e COFINS a recuperar,
tá? Eu vou falar para vocês na próxima aula quais são as principais formas aí, quando que cada tributo é recuperável. Não tem como decorar tudo isso, até porque mesmo quem trabalha com legislação, quem trabalha no dia a dia, existem muitas formas de que os tributos podem ou não ser recuperáveis, mas você vai captar a essência. Ora, quando você está na industrialização, esses tributos são recuperáveis. Quando você está vendendo, esses tributos são recuperáveis. E assim por diante. Só para que você saiba a essência de que quando um tributo ele vai ou não ser recuperável. Beleza? Então é isso aí. Mais uma aula para conta. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.